Meus amados, não há alegria maior como cristãos a de sabermos que a nossa morte ela encontra sepultura na morte de Jesus Cristo. Vejam o que diz Lucas, capítulo 9, 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amados, quem é o morto que sepulta outro morto? Afinal, por que Jesus disse isso? Quero convidar a você a pensar comigo o porquê desse imperativo de Jesus. E convido você a observar em dois textos bíblicos que vou citar o uso da palavra natureza. O primeiro referindo-se a toda a humanidade, de uma forma geral. Lemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 2:3 o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E no segundo texto, que está na epístola segunda de Pedro 1:4, podemos ler: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amados, em ambos os textos citados, a palavra natureza veio do original grego physis, que significa condição de origem, condição de nascimento. No texto de Efésios, capítulo 2, 3, temos a indicação da natureza terrena, a que foi herdada de Adão. E no verso de 2 Pedro 1:4, se fala da natureza divina, essa que é obtida através do novo nascimento, depois que o homem aceita a Cristo como seu Salvador e é convertido ao Evangelho. Ou como também é designado a regeneração do Espírito Santo. Assim, por nascimento natural, o homem jamais possuirá a natureza de Deus em sua interioridade. Ele está desprovido de tal natureza e, por isso, estará impossibilitado de ter perfeita comunhão com Deus. Obviamente, enquanto permanecer em tal condição, simplesmente natural, ou como é também designada na Bíblia, por condição carnal. Por isso, o nosso Senhor disse a Nicodemos o seguinte: que o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o homem natural, ele não pode gerar de modo nenhum o homem espiritual, que é uma estrutura que possui nela a natureza divina. Daí a necessidade do homem ter que nascer de novo e nascer do Espírito Santo para que ele possa ter gerada nele a natureza divina, pela qual poderá então agradar a Deus e ter comunhão com Ele. Enquanto na carne, por mais esforçada, correta, simpática, amiga, sorridente, carinhosa, religiosa, paciente, alegre, que uma pessoa possa ser, ela não poderá dar prazer e contentamento a Deus, porque, para tanto, é necessário haver comunhão no Espírito. E quem está na carne, ou seja, tendo apenas a natureza terrena, não pode, de modo algum, sujeitar-se a Deus ou agradá-lo. Isto é fácil de ser comprovado, até mesmo na experiência de cristãos autênticos.
espirituais que não podem ter comunhão e nem prazer e satisfação com a testificação do Espírito Santo, com pessoas que vivam na carne, e até mesmo com outros cristãos carnais. Isto comprova que o princípio espiritual é o mesmo relativo ao natural, no que se diz respeito à natureza. E por isto se vê companheirismo e aceitação somente entre as naturezas iguais. E daí se afirmar que águia não voa com urubu. Ou será visto, em regra geral, bom entendimento entre zebras e leões, ou cães e gatos? Por natureza, não. E por que isto, queridos? Por uma simples questão de natureza. Sendo que, em relação ao homem, que apesar de no princípio da criação não possuir qualquer pecado, não tinha, no entanto, a mente de Deus. O homem não havia comido do fruto da árvore da vida, que simbolizava a vida de Cristo nele, ou a vida de Cristo em nós. Ele tinha antes da queda uma natureza terrena, natural, não possuía a habitação do Espírito Santo e, por conseguinte, não possuía a natureza divina. O próprio Adão, sem pecado, necessitaria da habitação do Espírito Santo para galgar a posição de criatura de Deus para a de filho de Deus. E ele necessitava ainda que, sem pecado, ele precisava da adoção de filho de Deus. Se Adão não houvesse pecado, se sua natureza não tivesse sido corrompida, Jesus Cristo não necessitaria de oferecer-se como sacrifício para lhe conceder a natureza divina. Mas Adão pecou, e o pecado acabou entrando no mundo, e toda a sua descendência ficou sujeita ao pecado. O homem, portanto, passou a ter então uma natureza terrena, decaída, culpada, condenada à destruição eterna, que é a morte espiritual eterna. Não temos assim, não apenas uma situação a ser revertida, a saber, a que o homem volte para a condição inicial, sem pecado, de Adão no jardim do Éden. Do estado de pecado para o de natureza terrena, sem pecado, porque o alvo de Deus na criação do homem sempre foi o de, desde antes dos tempos terrenos, que o homem fosse um com Deus, um com Jesus em espírito. Que o homem era propósito de Deus, que o homem vivesse pela vida de Cristo nele, tendo ao Senhor Jesus como sua cabeça eterna. Por isso, a árvore da vida estava no centro do jardim, indicando tal propósito. Porque é em Cristo que o homem deve se abrigar e se alimentar. Ele é a única árvore que foi designada para tal propósito, de modos que, sem Cristo, o homem não pode viver eternamente na presença de Deus. Mas para lançar mão da árvore da vida, que é Cristo, o homem precisa antes ter resolvido o problema da corrupção da sua natureza, da sua dívida eterna que ele tem para com Deus, por se encontrar em estado de rebelião contra ele, de odiar a sua manta de amor, o seu manto de amor, e de odiar a sua santa e perfeita vontade em razão do pecado. O homem necessita, antes de ser perdoado e justificado do pecado que cometeu, a justiça perfeita de Deus exige isto. Tal é a condição de oposição, de inimizade da natureza decaída do homem contra Deus em razão do pecado que passou a habitar nela, que
que o homem odeia a ideia de tudo o que se refere à palavra santidade, porque, principalmente, para este propósito que o homem foi criado por Deus, a saber, o de ser completamente santo, assim como o próprio Deus é santo.